Olá, meu nome é Renato, eu sou um estudante de teologia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Bíblia Talk. Gente, quando eu comecei a estudar o Evangelho de João mais profundamente, eu fiquei tão impactado com as revelações de João que eu comecei a escrever um livro inteiro sobre isso. O livro é esse daqui, se chama O Discípulo Amado. E esse livro ele já virou um livro de cabeceira para todas as pessoas que querem desfrutar do puro suco do Evangelho de João. E hoje é a nossa última história, nosso último vídeo sobre essa série tão incrível. Então quero já te pedir que você compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Já me ajuda curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal, porque assim você me ajuda a alcançar muito mais pessoas ao redor do mundo com a palavra de Deus. Então nesse vídeo de hoje eu quero fechar o nosso estudo com chave de ouro. Nas últimas semanas a gente descobriu quem Jesus é. Nós vimos ele fazendo seus milagres, nós vimos os ensinamentos dele, nós vimos a morte e a ressurreição. E hoje nós vamos entender a promessa final de Jesus. Qual que é essa promessa, Renato? A promessa da vida eterna. E eu quero mostrar para você nesse vídeo 3 verdades que vão transformar completamente a sua perspectiva sobre a eternidade. Então vamos começar assim bem na maciota, vamos bem pelo básico. E primeiro, nós precisamos entender o que é a vida eterna. A Bíblia diz em João capítulo 5, no versículo 26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Olha só que revelação poderosa João está nos dando aqui. Jesus, ele não é alguém que ensina sobre a vida eterna, ele é a própria vida eterna. E João, ele vai deixar isso muito claro lá em João capítulo 1, do versículo 4. Ele diz assim: nele estava a vida. E isso não era uma vida qualquer, era a vida de Deus. E olha só que interessante, os estudiosos naquela época, eles buscavam a vida eterna através do estudo das Escrituras. Mas eles perderam o ponto principal disso tudo, porque aquele sobre qual a profecia falava, as Escrituras falavam, estava bem ali na frente deles naquele momento. E isso é como se você tivesse um manual de um carro, você decorasse todas as páginas desse manual, mas nunca ligasse o motor daquele carro. O manual ele é muito importante, mas o carro é aquilo que vai te levar do ponto A ao ponto B, é aquilo que vai te levar ao seu destino. E Jesus, nesse caso, ele é o carro, ele é aquele que vai te levar para a vida eterna. E tem uma coisa aqui que sempre me impressiona. Jesus ele não disse eu conheço o caminho para a vida eterna ou eu posso te ensinar sobre a vida eterna. Ele disse eu sou a vida. E essa é uma diferença absurda. Sabe por quê? Porque quando você tem Jesus, você tem a própria vida. No Novo Testamento, a palavra vida ela é usada em pelo menos 3 sentidos. A vida física, a vida como um princípio, e ele fala também sobre a vida como sendo a vida eterna. Então, aquela que Deus tem em si mesmo é a vida eterna. E quando João ele escreve sobre a vida eterna, ele não está falando apenas sobre o tempo interminável. Ele está falando de qualidade de vida, ele está falando da vida de Deus sendo compartilhada comigo e com você. E aí é que vem a pergunta de US$ 1 milhão. Como é que a gente faz para receber essa vida eterna? E João 17, no versículo 3, nos dá a resposta para essa pergunta. Ele diz assim: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, quando a Bíblia fala conhecer aqui, ela não está falando de um conhecimento meramente intelectual, ela está falando de um relacionamento com Deus. É uma comunhão íntima com Deus, através de Jesus Cristo, que foi enviado por Deus para morrer por mim e por você, para nos reconciliar com Deus. Deixa eu te dar um exemplo sobre isso. Eu conheço sobre a história do Canadá. Eu sei quem é o primeiro-ministro do Canadá. Eu conheço a lei do Canadá. Mas todo esse conhecimento não me faz um canadense. Eu não deixo de ser um brasileiro porque eu tenho esse conhecimento sobre o Canadá. É somente quando você vive no lugar, quando eu vim morar aqui, quando eu comecei a viver aqui, quando eu fiz a minha vida aqui, aí sim eu me tornei parte dessa nação. E é assim com a sua vida eterna. Não é só sobre você saber quem é Jesus, é você viver com Jesus todos os dias da sua vida, seja o seu dia bom ou seja o seu dia ruim. Você vive com Jesus e não apenas sabe quem é Jesus. E sabe quais são as 3 coisas fundamentais nesse processo? Primeiro, você crê em Jesus Cristo.
Nós temos a fé natural, que crê que a semente vai brotar. Você tem a fé intelectual, que crê na existência de Deus. E você tem uma fé utilitária, que crê quando tudo está bem. Mas nada disso é uma fé salvadora. Só a fé que se entrega completamente, totalmente em Cristo, transforma a vida e garante a sua eternidade. Segundo, você recebe a palavra de Deus. Nós precisamos entender que existe uma conexão muito importante entre crer em Jesus, ter a vida eterna e como a gente lida com a palavra de Deus. João capítulo 5, no versículo 24, diz que quem ouve a palavra de Jesus e crê tem a vida eterna. Você vê aqui que ele coloca o crer e a palavra de Jesus. São esses que têm a vida eterna. Jesus disse que as suas palavras são espírito e vida. Está escrito lá em João capítulo 6, no versículo 63. Então você não consegue se alinhar com Cristo sem que você se alinhe com as palavras de Cristo. E em terceiro lugar, você precisa praticar a palavra. João capítulo 8, no versículo 31 diz assim: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Você consegue entender o que a palavra está dizendo aqui? Permanecer significa aderir aos ensinamentos de Jesus, seguir a orientação de Jesus para a sua vida. Você consegue entender que ser um discípulo de Cristo não é você ir para a igreja todos os domingos, mas é você ter um estilo de vida que segue aquilo que Cristo disse. E agora nós chegamos à parte mais importante da nossa lição de hoje, que é descobrir qual é a esperança de quem tem a vida eterna. Eu quero te dizer que nós temos duas esperanças, uma para o presente e uma para o futuro. No presente, quem crê em Jesus já passou da morte para a vida. Você já tem a vida eterna. Agora mesmo, aí onde você já está desfrutando da vida eterna. A vida eterna não é algo que você vai conquistar quando você morrer. Você já tem essa vida eterna disponível para você aí onde você está nesse exato momento. E para o futuro, Jesus ele prometeu em João capítulo 5, no versículo 29, que no fim dessa era, todos aqueles que morreram em Cristo vão participar da ressurreição para a vida. E lá em João capítulo 6, no versículo 40 e 54, ele garantiu que vai ressuscitar todos aqueles que creram no último dia. E isso não é história que se conta por aí. Jesus ele prometeu e ele vai voltar um dia e todos aqueles que morreram nele vai ressuscitar com um corpo glorificado. E nós, que se por acaso estivermos vivos naquele dia, nós teremos os nossos corpos transformados em um piscar de olhos. E sabe o que isso significa? Significa que está feito, está garantido. A salvação que eu e você hoje nós podemos experimentar, ela está consumada. Lá na cruz do Calvário, Jesus disse, está consumado. Ele falou, tetelestai. Não resta mais nada a fazer, não tem mais nada a ser feito. Nossa salvação está completa, a nossa vida eterna está garantida. E olha só que promessa linda que nos espera, segundo Apocalipse, capítulo 20, do verso 3 ao 4. Diz assim, vamos morar com o Pai em seu tabernáculo eterno. Seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. Lá não haverá pranto, lá não haverá morte, lá nem haverá clamor e nem dor. E essa vida eterna que nós experimentamos hoje é apenas uma amostra daquilo que nós vamos viver na eternidade. É como quando você vai no supermercado e você prova aquele pedacinho de queijo delicioso. Você sabe que é muito bom, mas aquela é apenas uma fatiazinha daquele queijo muito saboroso, daquele queijo completo. A vida eterna que eu e você, que nós vivemos hoje, ela é real, mas ela é apenas uma amostra daquilo que nós vamos viver pela nossa eternidade com Deus. Então, as dificuldades dessa vida, elas são pequenas perante aquilo que nos espera diante de Deus. Quando você tem essa esperança, isso é tudo o que você precisa. Essa esperança, ela muda tudo, ela muda como você enfrenta os seus problemas, ela muda como você enfrenta o seu futuro e como você vive no dia de hoje, as suas intenções no dia de hoje, as suas escolhas no dia de hoje. E sabe por que que isso é lindo? Porque essa vida eterna, ela está segura. O apóstolo João ele deixa isso claro quando ele escreve que nós recebemos a vida eterna, a salvação eterna, a proteção eterna, a segurança eterna. Aquele que crê já passou da morte para a vida. Aquele que crê já está justificado, ele já se tornou um filho de Deus, uma nova criatura, ele já nasceu de novo. Ele já foi selado com o Espírito Santo da promessa. Nunca mais
vai perecer eternamente, porque tem a vida eterna em Deus. Está consumado. Então, depois de tudo que a gente já viu hoje ao longo dessas 13 semanas, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem a certeza da sua vida eterna? Eu não estou perguntando se você é uma pessoa que vai à igreja ou se você é uma pessoa boazinha. Eu estou te perguntando se você tem um relacionamento real com Jesus Cristo. E se a resposta para essa pergunta for não, ou se você tem dúvida sobre a resposta dessa pergunta, eu quero te dizer que hoje é o dia de você se acertar com Deus. Eu quero te fazer mais uma pergunta. Você está vivendo a sua eternidade agora? Porque a vida eterna, ela não é para o futuro, ela começa hoje, ela começa agora com Jesus transformando a sua vida no dia de hoje. E se você tem Jesus, mas a sua vida parece igual a de qualquer outra pessoa que não tem Jesus, eu quero te dizer que talvez seja a hora de você fazer uma pergunta para você mesmo. Será que você está realmente vivendo a vida eterna? E a terceira pergunta que eu quero te fazer é: essa esperança da volta de Jesus, ela tem transformado as suas prioridades? Porque quando você tem esperança na volta de Jesus, isso muda completamente a sua vida. Isso muda as suas decisões, muda os seus investimentos, muda o seu jeito de viver. Você começa a viver como uma perspectiva da eternidade. Não é sobre quantidade de vida, é sobre qualidade de vida, é sobre relacionamento com Deus, é sobre chegar na palavra com fome de Deus, com disposição para aprender e a obedecer o que Ele diz. E a última pergunta que eu tenho para você no dia de hoje é: você está compartilhando essa vida eterna que você recebeu com as outras pessoas? Porque se você realmente entendeu o que é ter a vida eterna, então como é que você consegue ficar quieto? Como é que você não conta para as outras pessoas sobre essa esperança maravilhosa? Você não precisa ser um pastor famoso, você não precisa ser um conferencista, um missionário. Você pode contar essa maravilha para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para o seu parente que ainda não conhece a Jesus. Nós recebemos um convite para ser uma testemunha dessa vida eterna que nós recebemos. Então eu quero pedir encarecidamente que você deixe essa esperança transformar o seu jeito de viver. Deixa Jesus viver através de você, porque quando Jesus Cristo voltar, e a certeza que nós temos é que Ele vai voltar, eu quero te dizer que vai valer a pena todas as afrontas que você sofreu, tudo aquilo que você sofreu nessa vida por causa dele. E eu quero te dizer do fundo do coração, eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas ao longo desses 13 vídeos que nós fizemos aqui. E se essa palavra tocou no seu coração no dia de hoje, eu gostaria de pedir que você não guardasse ela para você. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra sobre a vida eterna. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, porque isso ajuda a gente a conquistar muito mais pessoas ao redor do mundo. E toda semana nós temos um conteúdo novo para fortalecer a sua fé, para transformar a sua vida através da palavra de Deus. Então que Deus em Cristo te abençoe ricamente e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.